Eu tenho que lutar. Nada vai impedir a bênção de Deus. A Ele seja o nosso aplauso mais uma vez, igreja. Glória a Deus. Fala glória a Deus. É manhã de bênção, de vitória, de realização, de recebermos do alto a bênção de Deus para a nossa vida. Amém, gente? De entendermos qual é o propósito da aliança. O que Deus realmente Ele exige de nós. Vamos juntos meditar na palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor vai revelar para você a vontade dEle para a sua vida. Amém, gente? Dê mais um aplauso para Ele. Pode sentar. Louvado, adorado seja o nome do nosso Senhor Jesus. Graças a Deus. Você trouxe aquela aliança quebrada que o pastor te entregou? Era para trazer hoje. Pastor, já até esqueci, pastor. Mas se você trouxe, segure nas mãos, deixa ela por aí. Que daqui a pouco nós vamos falar a respeito, em nome de Jesus. Glória a Deus. É vitória. Vitória, vitória, vitória. Você sabe que a Bíblia, igreja, a palavra de Deus e as promessas de Deus, elas são para todos os que creem. Amém, gente? A promessa contida na Bíblia é para todos os que creem. E aí, às vezes a gente tem aquela ideia assim, é para quem está dentro da igreja, é para quem está aqui agora. Não necessariamente, é para os que creem, porque às vezes tem gente dentro da igreja, mas não crê. Às vezes tem gente dentro da igreja e não crê. A promessa é para os que creem, é para a humanidade, é para o ser humano. Deus deixou as promessas para os seres humanos. Ele não deixou a promessa para a religião A, B ou C. A promessa não é para a instituição, para a igreja ou fluir do Espírito de Deus. A promessa não é para a universal, não é para a Assembleia de Deus, não é para a Batista. A promessa é para os que creem. É para os que creem. Todos quantos creem, Ele dá o poder. Ele transfere um poder para os que creem. Os que creem recebem o poder de Deus. A promessa é para quem crer. E eu quero, junto com você aqui agora, à luz da Bíblia, eu quero que você abra o teu coração, para que você saia daqui diferente de que você entrou. A gente não veio para mais um culto. A gente não veio para simplesmente nos confraternizarmos, porque isso acontece aqui. Há um encontro de irmãos, de confraternização. A gente se alegra, mas, sobretudo, viemos aqui para recebermos a direção de Deus, para ouvirmos a voz de Deus, e sairmos daqui para colocar em prática os seus ensinamentos e, consequentemente, a gente viver essas promessas na nossa vida. Amém, gente? Em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, então, por gentileza, no Novo Testamento, no livro de Hebreus, por favor. Hebreus, capítulo 11. Aí os obreiros ali que vão mostrar a Bíblia para mim, obreiro Eliandro, você vai fazer uma gentileza, você vai abrir em 2 Coríntios o Senhor abre em 2 Coríntios. Hebreus é quase lá no finalzinho da Bíblia, tá, gente? Quase ali no... Passa Efésios, Colossenses. O obreiro vai abrir em 2 Coríntios, porque eu quero iniciar em 2 Coríntios ali, tá? Se você tiver um marcador de Bíblia e tiver facilidade, você corre lá e lê e junta aí na sua Bíblia também. Mas ele vai mostrar ali em 2 Coríntios. Capítulo 12 de 2 Coríntios, obreiro. Quem está na fé? É isso aí. Quer ouvir a voz de Deus, sim ou não? Levante a sua mão direita aos céus aí agora.
Curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, fale conosco, fale com cada um de nós, através da Tua palavra, nos dando o discernimento, nos dando a compreensão. Revela, meu Deus, para este homem, para esta mulher, a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Amém? Eu vou iniciar aqui no capítulo 12 de Coríntios. O que eu quero que você entenda hoje, o que o Espírito Santo me entregou para passar para vocês aqui nessa manhã. Tem muitos homens e mulheres de Deus que às vezes eles não avançam mais no que diz respeito à sua vida espiritual, o seu relacionamento às vezes até com Deus, no que diz respeito à sua vida aqui na terra, o seu relacionamento conjugal, sentimentalmente falando, profissionalmente, economicamente. Tem muita gente que às vezes não avança mais. Muitos se apoiam no que o Senhor Jesus disse para o apóstolo Paulo. Quando o apóstolo Paulo, dirigido por Deus, tinha suas revelações, o apóstolo Paulo trazia a palavra com muita revelação, com muito poder, muita autoridade. Então o apóstolo Paulo pegou e disse assim: para eu não me orgulhar, o apóstolo Paulo diz, para eu não me orgulhar disso, para eu não pensar que isso que eu falo vem de mim, Deus me colocou um espinho na carne. E Deus disse para ele: olha, ô Paulo, Senhor Jesus, a minha graça, o que, gente? É isso que está escrito ali no capítulo 12, versículo 7. Por favor, obreiro. 7. E para que eu não me ensoberbecesse, quer dizer, para que eu não me orgulhasse com as grandezas das revelações, foi-me imposto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse, o que o Senhor disse para ele? A minha graça te basta. Aí tem pessoas que vão se consolando e vivendo aquém do que Deus quer que ela viva, dizendo isso: não, a graça do Senhor me basta, a graça de Deus me basta. Qual é a graça de Deus? A graça de Deus foi fazer o que eu não conseguia fazer. Qual que foi a graça de Deus? A graça do Senhor Jesus é ter morrido na cruz para salvar a humanidade. Pela graça nós somos salvos. O que é a graça? Ele fez algo que competia a Ele fazer por nós. Ele viu que o ser humano por si só não se salvaria. O ser humano não se salvaria. Então o Senhor Jesus deu a vida dele para resgatar a nossa vida. E hoje nós somos salvos pela graça. Hoje eu subo no altar e trago a mensagem de Deus para a igreja através da graça. Eu não faço por mim, eu faço pela graça de Deus. Mas eu tenho que vir aqui e subir no altar e trazer a mensagem para vocês. É pela graça que eu faço isso. A graça é Deus fazer aquilo que nós não conseguiríamos fazer. Está dando para entender sim ou não, pessoal? Aí a gente vai lá para o livro de Hebreus agora, por favor. 11 verso 6. De fato, sem fé é impossível fazer o quê? Agradar a Deus. Porquanto é
necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Posso ouvir um glória a Deus? De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E todos que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe. Levante a cabeça. Todos que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe. Todos que vão até Deus, pela fé, você tem que crer que Ele existe. E quando eu creio na existência e no poder, no senhorio de Deus, então Deus, Ele se torna galardoador daqueles que creem, daqueles que buscam. O que é galardoador? Ele é recompensador. Ele dá uma recompensa. Ele premia, é um prêmio, ele vai premiar. Ele vai coroar, ele vai dar medalha. Todos os que se aproximam dele, crendo que ele existe, então o Senhor Deus, Ele se torna galardoador. Ele vai galardoar. Ele vai te recompensar por causa do que você crê, por causa daquilo que você está manifestando com Ele. O que você manifesta para com Deus, Ele vai te recompensar na medida daquilo que nós apresentamos para Ele, em medidas de fé, de ação, de prática. Amém, igreja? Em medida de fé, nós vamos mostrando para Deus o que nós cremos, que nós acreditamos. E aí Ele vai tornando, Ele vai recompensando. Deus, Ele vai recompensando a cada um de nós. Mas se eu sou aquela pessoa que diz assim, não, tá bom, a graça dele me basta. A graça de Deus me basta. Você sabe que o diabo, ele usou a palavra de Deus para derrubar o homem. É muito sério isso. O diabo usou palavras que Deus havia dito para derrubar o ser humano. Lá no jardim do Éden, começou lá. O diabo chegou para Eva e falou assim, olha, Deus sabe que o dia que você comer desse fruto, você vai ser igual a ele, vão abrir os seus olhos. Deus sabe. O diabo, ele usa às vezes da própria palavra para tentar, ele pega, é um texto sem contexto, é assim que pode falar. Ele pega um texto sem contexto, e aí ele vai aplicando na mente dos incautos. Para quê? Para paralisar aquele crente. Para neutralizar aquele crente. Eu sei de crente que é doente. Sempre foi doente. Doente de sofrimento mesmo. Doente de viver uma vida de sofrimento. E aí você vai falar com ele, ele fala assim, a graça do Senhor me basta. Ele usa a palavra para aceitar aquela doença. Eu sei de crente que é sozinho, solitário, que não quer se relacionar com ninguém, é uma pessoa frustrada em outros relacionamentos, carrega uma solidão, uma tristeza. Mas quando você vai falar, você não quer se relacionar com alguém, você não quer uma pessoa, um companheiro, uma companheira, que Deus abençoe, que você tem. Não, a graça do Senhor me basta. Tem crente que fala assim, tem crente que eu conheço, crente que é endividado, tem crente que vive uma vida financeira de humilhação, escassa.
Tem crente que vive uma vida de falta, de vergonha. Aí você vai lá tentar dar uma injeção de ânimo naquele crente. Ele pega e fala: não, a graça do Senhor me basta. E ela não entende que quando ela se aproxima de Deus, e se ela crer de verdade, Deus passa a ser o galardoador. Galardão é recompensa. Amém? Galardão é recompensa do que eu manifesto de fé. Galardão é recompensa daquilo que eu apresento, que eu entrego para Deus espiritualmente. Num campo espiritual, Deus ele olha a fé. Ele não olha a formação acadêmica, ele não olha a cor dos seus cabelos, dos seus olhos, da sua pele. Deus não olha nada disso. De que família que você nasceu, Deus não olha. Deus vai olhar de que maneira que você está se aproximando dele. Você está se aproximando de Deus como um religioso, como qualquer um, porque assim, tem muita gente que passa em frente a algumas igrejas evangélicas, católicas, às vezes passa com o cigarro fumando, cigarro na boca, aí tira o cigarro da boca, faz o sinal da cruz, passou pela igreja, volta com o cigarro na boca e vida que segue. Isso é o religioso. Passa em frente à igreja, tanto evangélica como católica, tira o chapéu da cabeça, coloca aqui no peito. Mas depois saiu dali. De que maneira que nós estamos nos aproximando de Deus? Estamos nos aproximando dele crendo que ele existe? Ou estamos nos aproximando dele de qualquer maneira, religiosamente, sem nenhum propósito, sem nenhum objetivo? Porque quando nós nos aproximamos dele crendo que ele existe, ele passa a te recompensar. Você começa a receber galardão. As coisas começam a ser diferentes. Deus começa a nos recompensar. Lá no livro de 2 Coríntios, deixa eu ver aqui. Vai lá no livro de 1 Coríntios mesmo. Volta para o 1 Coríntios. 1 Coríntios. Capítulo 3. Versículo 10. Segundo o apóstolo Paulo disse. Verso 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Outro edifica sobre ele. Alguém vai vir edificar sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Esse é o fundamento, esse é a base. Dá uma glória a Deus. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, olha para você ver, isso aqui a gente tem que ler devagar. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento. Então, quem é o fundamento? Quem é o fundamento? Fala Jesus. Quem é o fundamento? Então Jesus é o fundamento. Aí ele diz assim: mas se alguém edifica sobre o fundamento, é ouro. Se alguém coloca, alguém está ali no fundamento, mas tem que ver o que ela está fazendo com esse fundamento. O que ela está edificando, o que ela está construindo sobre esse fundamento. É ouro? É prata? Pedras preciosas? Madeira? Feno? Palha? Aí ele diz: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse o quê? Esse receberá recompensa. Quem é o fundamento, igreja? Ele é o fundamento.
Eu estou me aproximando desse fundamento. Eu tenho esse fundamento. Mas o que eu estou fazendo com esse fundamento? De que maneira que eu estou conduzindo a minha vida com Cristo? O que eu estou construindo com esse fundamento? É ouro? É prata? É madeira? Mas o dia vai manifestar a obra de cada um, pois o dia demonstrará o que está sendo revelado pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. E se permanecer a obra de alguém, e se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. O que eu estou construindo sobre o fundamento? A minha vida com Cristo. De que maneira que eu estou conduzindo a minha vida com Cristo? De que maneira que eu estou conduzindo a minha vida com Cristo? Eu tenho crido, eu tenho acreditado, eu tenho sido ousado. A maneira que eu estou vivendo com Cristo, eu tenho crido que Ele realmente recompensa. Eu tenho crido na recompensa da fé, ou eu tenho sido tímido, covarde, ou eu tenho dito, não, a graça dele me basta, pastor. Tá bom. A graça vai te salvar. A graça vai te salvar. A graça vai me salvar. Mas cá para nós, você acredita que Ele é galardoador de verdade? Você acredita que Deus tem recompensas para entregar para os da fé? Quem acredita, dá um glória a Deus. Ele está dizendo que se a obra permanecer, se você tiver ações ousadas, se você for ousado no que você realiza com Deus, na sua vida com Deus, na sua vivência, você está demonstrando que você crer nele, as recompensas vão ter que chegar. Quando você menos esperar, a recompensa vai vir. A recompensa vai chegar. Se permanecer, se você tiver propósito firme, a recompensa ela vai vir para a sua vida. Amém, igreja? A recompensa de Deus vai chegar para você. Eu falei da aliança. A aliança é como que eu posso colocar? É um compromisso de Deus para com a gente. Você já deve ter visto o arco-íris no céu, sim ou não? Eu até filmei aqui, eu vi um vídeo, deixa eu colocar ali para o obreiro mostrar esse vídeo aqui para vocês. É só para mostrar mesmo. Mas todo mundo já sabe o que é um arco-íris, né? Pode deixar. Alguém filmou o arco-íris? Olha o arco-íris. A gente vê o arco-íris completo no céu? Isso aí que a gente está vendo é graça. O arco-íris, tá bom, obreiro, obrigado. Isso aí é graça. Como assim, pastor? É a parte de quem? É a parte de Deus. Isso é graça. É a parte dele com os seres humanos. E a outra parte, pastor? Ele exige, espera que nós façamos. A outra parte é nossa. A outra parte nós temos que fazer. Se de fato nós temos crido. Se de fato nós temos crido.
Teve um jovem, lá em Lucas, para encerrar, fazer uma oração. Lucas 18. 18. Para a gente encerrar. O subtítulo fala o quê? Eu vou ler e depois eu explico. Certo, um homem de posição perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar? Que farei o quê, gente? Para herdar a vida eterna. Respondeu-lhe o Senhor: por que me chamas de bom? Ninguém é bom, senão um que é Deus. Aí o Senhor disse para ele: sabe os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirá falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. Replicou ele: tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo, Jesus disse: uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Aí ele ouviu isso, essas palavras, ficou triste porque era riquíssimo. Ele ficou triste porque... Mas coloca de novo no 18 para mim, o subtítulo. Subtítulo. Essa revelação Deus me deu essa noite. Estava jovem rico, sim ou não? Então a gente entende que era um jovem. Um jovem, mas naquela época, muito difícil. Jovem rico. Hoje ainda você vê alguns jovens ricos. Mas naquela época, para ele ser jovem e rico, provavelmente, ele só era rico porque tinha herdado. Aí ele veio todo pomposo, também eu quero herdar a salvação. Não preciso fazer nada. Eu quero herdar. Porque herança, o sujeito conquista sem esforço. O pai conquistou para ele. O pai ralou para ele. Tanto tem muitos aí que recebem uma herança e por não ter base, não ter acompanhado o pai e coisa e tal, tudo que o pai deixou ele põe a perder. Não teve base, não teve raiz, não teve prática, ele não acompanhou. Ele herdou o que ele tinha, era herança, principalmente naquela época. Não tinha jovem rico, só era rico se tivesse herdado alguma coisa. Aí ele chega para Jesus: eu vou herdar a salvação também. Senhor, o que eu faço para herdar a salvação? Ah não, aqui você tem que fazer um negócio assim, meu filho. Você conhece os mandamentos? Não, conheço. Não adulterar, não roubará, não vai dizer falso testemunho. Não, isso aí eu faço. Então tá bom, vende lá seus bens, dá para os pobres, vem e me segue. Aí não faço não. O que o Espírito Santo está revelando para a gente nessa manhã? A gente tem crido nele mesmo? Você tem crido nele? Você crê que Deus é galardoador? Ou como o jovem rico, você quer herdar tudo? Tem muita gente que pensa que ela não tem que ter atitudes, que ela não tem que ser ousada, para que haja um progresso na vida, para que você avance e vá para outro nível, seja ele qual for, como eu disse, espiritual, familiar, para que a gente vá para outro nível. A gente tem que ir mudando, se transformando, tendo atitudes que demonstram realmente que a gente crê. Você errou, você vai, engole o teu orgulho, reconheça que você errou, conserte isso e segue em frente, porque Deus quer te recompensar. Agora você errou, fica ali orgulhoso, não quer mudar, não quer evoluir, não quer crescer, pensa que as coisas vão vir aí a graça do Senhor tá bom. Enquanto você estiver aqui, como que você vai refletir o poder de Deus na tua vida? Como que nós vamos refletir o poder de Deus? Deus, ele quer galardoar, ele quer recompensar. Ele quer recompensar, mas ele vai recompensar aqueles que creem que ele existe.
aqueles que fazem a sua parte. Tem gente que quer um progresso na vida, quer um avanço, mas não faz nada. Não faz nada. Tem filho aí que está esperando só o pai morrer. Tem ou não tem, gente? Tem ou não tem? Tem uns que é um bando de parasita. Parasitíssimo. Parasita mesmo. Entrou na veia do pai e da mãe. Parasita. Já está gorando o pai para o pai morrer. Já fica gorando. É gorando que fala? Ditado popular, né? Fica gorando, parasita. Covarde. Covarde. Faça a sua parte. Deus vai te galardoar. Deus vai te recompensar. Sua mãe já fez o que ela tinha que fazer. Seu pai fez. O seu pai fez o que tinha que fazer. O que você vai fazer? Você não vai fazer nada. Ah, mas se eu tomar essa atitude eu vou ser envergonhado. Ah, mas pode ser que dê errado. Pode ser. Você só vai saber depois que você tomar uma atitude. Pode ser. Você só vai conhecer depois que você agir. E se der errado vai servir de aprendizado, de crescimento, para você fazer outra coisa e fazer diferente. Se der errado, vá para frente. Tem homem que não casa porque tem medo de chegar na mulher. Sim ou não? Tem medo de chegar. Deus vai mandar para mim. Deus já mandou, já colocou na frente dele. Ele não fala nada, pastor. Não fala nada. Deus quer te recompensar, jovem rico. Você quer herdar, né? Ah, pastor, eu quero herdar de herança. Deus quer te recompensar, jovem rico, mas nem assim não. Tem que fazer sua parte. Ah, então, se for para mim, pastor, esquece. Vou ficar para titio, para titia. Esquece, se for para mim chegar. Não, se for para mim fazer isso, Deus me livre. Sair desse meu conforto, tá bem aqui. A graça do Senhor. Aí ela pega e inventa, né? Ela pega e se consola, né? A graça do Senhor me basta. Tá bom, já tô com saúde, tá bom. Tá bom, pastor. Deus quer que você vá além. Ele tem recompensa para te entregar. Ele quer te recompensar, Ele quer me recompensar. Confesso para vocês, é desafiador. Como eu disse, as pernas tremem. Ó, você fica assim. Mas tenha experiências com o seu Deus. Creia que Ele exista. Mude de vida. Haja. Tem gente que fica chateada onde está trabalhando, né? Ela só se revolta só no dia do salário, no dia do pagamento. Quando é o dia do pagamento ela fica nervosa, não fala com as pessoas, fica chateada. Só naquele dia, mas depois não faz nada para mudar. Não agrega nada, não muda nada. Tem gente que fica muito, ela fica se inferiorizando e tal. Aí às vezes fica, eu tenho que pagar tal conta, mas que coisa, não tenho dinheiro para pagar. Aí sai daquele momento, aí não faz mais nada. Não age. Como que Deus vai te recompensar? Que mulher de Deus que você tem sido? Que ousadia? Cadê a coragem? Cadê a fé? Cadê? Que homem de Deus que você tem sido? Deus quer te recompensar? Eu creio num Deus que tem muita recompensa para me entregar. No porvir, Ele vai me entregar a salvação, a vida eterna. Mas enquanto eu estiver aqui, Ele quer me recompensar no meu casamento. Ele quer me recompensar na minha saúde. Ele quer me recompensar na minha vida profissional, espiritual. Deus, Ele tem recompensas para me entregar. Ele tem. Ele é o ser todo-poderoso. Ele recompensa a minha ousadia, a minha fé. Ele recompensa. Mas se a pessoa não age, infelizmente, ela vai falando, a graça do Senhor me basta. A vida passa, as coisas passam, e ela vai ficar lamentando. Dê um aplauso para Jesus de Nazaré.
bem forte, para aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Fique de pé no seu lugar, por favor. Fique de pé. Se você traz aquela aliança quebrada, segure nas suas mãos aquela aliança quebrada, por favor. Segure nas mãos aí, aquela aliança quebrada. Se você não tem, eu vou te entregar agora. Mas eu vou te entregar assim, ó, presta atenção. Eu vou te convidar a orar. Eu vou te convidar a você se aproximar de Deus com fé. Não se aproxima de Deus com incredulidade, não. Não se aproxima de Deus na barganha. Ah, então tá bom, então eu vou me aproximar de Deus só para me enganar. Não, não é assim. Você tem que crer que Ele é Deus, Salvador. Amém, igreja? Quando eu estou me aproximando de Deus, a pessoa é nova convertida, está se aproximando de Deus, vamos colocar assim entre aspas, ou está se aproximando de Deus. Então, se ela crê, ela vai abrindo mão de certos procedimentos. Não, poxa vida, eu estou me aproximando de Deus, eu vou abrir mão disso aqui. Não, isso aqui eu entendo que isso aqui não agrada a Deus. Essa amizade não é positiva. Ela vai lutando para abrir mão do vício. Ela vai abrindo mão de certas atitudes que ela vê que aquilo não é positivo, aquilo não é de Deus. Mas por que ela está fazendo isso? Ela foi forçada? O pastor fez uma lavagem cerebral na cabeça dela? Não, ela crê. O mundo diz que o pastor fez uma lavagem cerebral na cabeça da pessoa. O mundo não fala isso, sim ou não? Mas é porque ela crê. E o mundo não entende isso. As coisas de Deus é loucura para o mundo, está na Bíblia. Eu estou te convidando a você se aproximar de Deus diferente de como você talvez vinha se aproximando. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus. Como que você tem se aproximado dele, andado com ele? Você anda com ele com fé. As suas palavras têm sido palavras positivas. As suas ações estão demonstrando que você acredita. Você tem demonstrado para Deus que você acredita. Porque Ele quer te galardoar. Ele quer te galardoar. Eu não consigo entender alguém que acredita na salvação, na vida eterna, e que não acredita nas bênçãos aqui nessa terra. Não é coerente, não casa. Alguém que acredita na vida eterna, aí abre mão de si, do pecado, para viver uma vida separada para Cristo. Ela acredita na vida eterna, mas não acredita que Deus também pode honrá-la aqui nesse mundo. Porque tem uma passagem na Bíblia, Jesus disse no Evangelho de Mateus: olha, se estão te aborrecendo, se estão te perseguindo por causa do meu nome, não fica triste não, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão. Aonde? Não está escrito isso não? Não, então a gente recebe perseguição, fazem piadas com a gente, porque a gente segue a Jesus, porque a gente é temente a Deus, e a gente suporta aquilo. Quando o homem decide ser homem de uma mulher só, decide ser honesto, quando a pessoa decide ser uma pessoa verdadeira, então ela é perseguida nesse mundo de hoje. Lá no trabalho surgiu uma oportunidade para ela fazer uma gambiarra e ganhar mais dinheiro. Ela pega e mantém a honestidade, ela não se envolve. Aí ela vai ser perseguida. Pô, rapaz, você é bobo. É uma oportunidade que você está tendo de você ganhar dinheiro, de você mudar. Ela diz: não, eu não quero isso. Aí ela vai ser perseguida, porque ela entende que grande vai ser o galardão dela. Onde? Está na Bíblia. O Senhor disse: alegrai-vos. Estão te perseguindo por causa disso, alegrai-vos. É grande o teu galardão no céu. Mas aqui, Deus não dá galardão, gente? Sim ou não, igreja? Então se aproxima dele diferente. Se aproxima com fé, com ousadia. Seja um homem ousado, intrépido, uma mulher ousada. Ele fez a parte dele, faça a sua. No que diz respeito o galardão que você deseja receber. O que você tem que fazer para que esse galardão chegue até você? Faça.
Que atitude que você precisa ter que você não vem tendo? Que ação que você precisa ter que você não está tendo? Estou esperando herdar, pastor. Que atitude que você precisa ter? Como que Deus vai te recompensar? Como? Como que Deus vai agir? Como que Deus vai fazer? Haja, não tenha medo. O seu Deus, Ele vai na sua frente. Eu quero te convidar, você se aproximar do altar, aqui agora, no ato de oração de fé. Eu quero te convidar você a se aproximar do altar, como quem diz assim, eu vou me aproximar de Deus com fé. Eu quero convidar você a sair aí agora do seu lugar. E quando você vier aqui no altar, venha para um propósito diferente, sabe? Venha num ato de reflexão e dizer assim, eu quero me aproximar de Deus diferente. Eu quero viver diferente, eu quero sair daqui diferente. Eu quero fazer o que eu tenho que fazer. E o Deus galardoador, Ele vai me galardoar. Amém, igreja? Você deseja receber o galardão do Senhor, sim ou não? Quem deseja? Então sai do seu lugar. Vem aqui na frente do altar, por favor. Vamos orar. Por favor, obreiro. Sai do seu lugar. Vamos orar aqui na frente do altar. Fecha os teus olhos. Chegue diante do altar. Fecha os teus olhos e vamos orar. A minha alma anseia em saber se tão pouco tenho para te ofertar.